Oi, gente. Bom, hoje a gente vai falar sobre o edital da Petrobras, tá? O edital para projetos culturais de artes cênicas. E para isso eu vou conversar hoje com a Ivna Passos. Oi, Ivna. Oi, Cecília. Oi, pessoal. Espero Bom, colaborar aqui com vocês. maravilha. A gente vai falar aqui, na verdade, sobre o que é que tem nesse regulamento desse edital da Petrobras, né? Quais são aí os detalhes que você tem que observar, os cuidados que você tem que ter na hora da inscrição, da elaboração desse projeto, né, Ivna? Acho que, na verdade, é é, uma grande percepção, uma grande visão aí de como é que o regulamento da Petrobras veio para selecionar esses projetos de artes cênicas. Isso, exatamente. E aí tem alguns pontos que, se você está considerando elaborar o projeto para esse edital específico, você tem que observar para poder ganhar tempo, porque são duas inscrições, aí já dando spoiler, tá, Cecília? Claro. São duas inscrições. Se você teve a oportunidade já de ler o regulamento, você vai ver que são duas inscrições simultâneas. Você tem que fazer a inscrição da Lei Rouanet e a inscrição no edital. Então, você precisa analisar muito bem esses pontos que a gente vai colocar aqui para poder medir os esforços que tem que ser feito nesses 30 dias, né? Bom, então já para começar, eu vou aqui compartilhar a tela aqui com vocês, um material que a gente preparou. Tá vendo aí, Ivna? Tá dando para Tô, ver? assim, Pronto. Esse é a gente chama esse formato de mapa mental, né? Que a gente colocou aqui os principais pontos do edital, né, do Regulamento Geral da Petrobras, sobre esse edital para projetos de artes cênicas para a primeira infância, né? Então, para começar, a gente já ressalta esse fato que é um edital específico para as artes cênicas, né? E para a primeira infância. Então, as informações básicas que a gente, enfim, vai tratar aqui nesse começo é o que é esse edital, né, que a gente já deu spoiler aqui no começo, e esse cronograma básico aqui de inscrição, seleção e resultado. Né? Então, é um edital de seleção de projetos culturais de artes cênicas, né, para a primeira infância, que sejam inscritos ou aprovados na Lei Rouanet, né, como a Ivna falou. Para inscrever o seu projeto aqui nesse edital, você tem que ter pelo menos ter o seu projeto inscrito lá na Rouanet, né, Ivna? Aí e fala mais o sobre isso. importante dessa questão da primeira infância, Cecília, é que é do 0 aos 6 anos, né? Que o edital deixa bem claro, assim, tem uma vertente muito grande de teatro para bebês, que pega exatamente essa idade de 0, 1, 2. Então, você pode tanto ter um projeto de um espetáculo que você já tem, como você pode montar um espetáculo contanto que você circule. Né? É um projeto, é um edital de circulação de artes cênicas. E aí é isso. Com relação à inscrição, essa data do dia 30/4, que é o que você está vendo aqui no topo, gente, é a data, até o dia 30/4, você tem que estar com o seu projeto inscrito no sistema, no SALIC, que é o Sistema de Monitoramento e Avaliação do Incentivo Fiscal da Secretaria. Mas você tem que estar com ele inscrito. E é isso, eu não vou adiantar muito não, que eu acho que a gente vai lá na frente vai conseguir falar mais. Certo, cortou só um pouquinho o teu áudio aqui, mas já recuperou, tá? Certo. Então é basicamente isso, como a gente já tinha falado, para entender melhor esse edital, ele é de artes cênicas, ou seja, teatro, dança e circo, né? E o edital, o regulamento, ele fala projetos que tenham essa relação do brincar, essa relação lúdica, né? Com as crianças de 0 a 6 anos, essa primeira infância tem que ser o objeto do projeto, e aí a Ivna vai poder falar mais sobre isso, que não necessariamente são projetos para as crianças, né? Ou seja, pode ser também para os pais e os tutores e cuidadores, né? Tá me ouvindo? Tô. Agora eu tô. Pronto. Então, bom, esses projetos culturais, eles, como a Ivna falou, eles podem ser de produção e circulação ou só de circulação. Então, se você pode até produzir, montar esse espetáculo especificamente para esse edital, desde que você já tenha inscrito na Rouanet, né? Ou um projeto já existente, um espetáculo já existente,
você vai fazer a circulação, né? E o edital ele deixa claro que não entram festivais, né? Então, festivais não são objeto desse edital. Bom, como a gente falou, tem que ser um projeto inscrito ou aprovado na Lei Rouanet. E aí, no momento da inscrição desse projeto aqui da Petrobras, você tem que dar esse número de inscrição na Rouanet, ou então o PRONAC. Explica um pouquinho, Ivna, como é que é a distinção desses dois números. Quando você manda um projeto para o incentivo fiscal, né, você manda lá o projeto para a Lei Rouanet, você inscreve o projeto no SALIC e ele, quando você inscreve, ele não é um projeto. Tecnicamente, para o Ministério, ele é uma proposta. Então, você manda uma proposta cultural e essa proposta, né, o seu projeto, ele fica lá como proposta até o momento em que ele recebe a aprovação. São duas, eu vou resumir rapidinho, tá, Cecília, para a gente poder ir para os outros pontos. Na Lei Rouanet são duas etapas de aprovação. A aprovação inicial, que é bem rápida, relativamente rápida. Depois a aprovação final, que é a aprovação da CNIC. Então, quando você recebe a primeira aprovação, você tem um espelhamento do sistema, ele vê se você cumpriu todos os requisitos básicos da legislação, se você preencheu todas as áreas de forma correta, se todos os documentos estão condizentes, né, cartão de CNPJ, toda aquela documentação de proponente que a lei exige, você fica apto, a sua proposta fica apta a passar para a próxima etapa. E aí ela recebe uma aprovação inicial. Nessa aprovação, quando tem a publicação no Diário Oficial, é que o seu projeto, que a sua proposta vira um projeto. E aí ela tem um número de PRONAC. Qual é o número que você tem antes da aprovação? Você tem um número de proposta. Então, lá no SALIC, quando você abre o sistema, você vê o númerozinho da proposta. Quando você tem a aprovação, com a publicação no Diário Oficial, é que o seu projeto vira projeto, sua proposta vira projeto, e ele começa ele tem um número chamado PRONAC. Então, sempre que você visualizar no sistema de inscrição da Petrobras, número de inscrição ou PRONAC, porque esses números, essas nomenclaturas vão dizer para a Petrobras se o seu projeto está em que etapa de avaliação o seu projeto está. Se ele ainda é uma proposta ou se ele já está aprovado. Sendo que isso não é um requisito para você participar desse edital. Isso é um requisito para você fechar o contrato caso o seu projeto seja aprovado. Se o seu projeto for aprovado no edital, ele só vai poder fechar contrato com a Petrobras se você tiver o código do PRONAC, ou seja, seu projeto já está aprovado na etapa lá no Ministério, entendeu? Sim. Então, são etapas diferentes, né? Que esse projeto na Rouanet, que primeiro é proposta, depois vira projeto. Mas, de toda forma, você tem que inscrever o projeto antes de fazer essa inscrição no edital da Petrobras, né? Então, sendo o número de ID, que eles chamam, esse número de proposta, ou o número PRONAC, você tem que ter um projeto inscrito na Rouanet, né? Então, isso. E aí atentar que o período de execução tem que ser a partir do dia 15 de outubro, não é isso, Cecília? Isso. Também tem no regulamento, Então, quando você inscrever caso você esteja inscrevendo um projeto do zero e esteja submetendo ao incentivo fiscal lá na Lei Rouanet, o início da execução a partir do dia 15 de outubro, que é para casar com o período de execução que a Petrobras está te propondo. Quer entrar nas exceções agora ou a gente passa uma geral e depois a gente faz umas... eu acho que a gente podia ressaltar também o fato de que esse projeto que você tem que inscrever na Rouanet, ele tem que ser necessariamente no artigo 18, né? E aí eu queria só que tu comentasse essa diferença do artigo 18 para o artigo 26, Pronto. né? Isso. Pronto. Sobre o artigo 18, no caso, você que está inscrevendo o projeto especificamente para o Estado da Petrobras, você vai trabalhar especificamente artes cênicas. Artes cênicas, naturalmente, já é enquadrada no artigo 18, porque ela é uma das categorias que são enquadradas. Então, a gente tem no artigo 18 artes cênicas, exposição de artes, não vou lembrar todos de cabeça, mas todas as linguagens de música, música instrumental, erudita e canto coral.
Então, construção de cinemas e espaços e equipamentos culturais em municípios de até 100 mil habitantes. Então, tem algumas linguagens que são de segmentos específicos que são do artigo 18. Então, quando você submete um projeto lá, que o seu produto principal é espetáculos de teatro, ou espetáculo de dança, ou espetáculo de circo, ou música canto coral, ou exposição de artes, por exemplo, que não é o caso da edital, mas é o caso da Lei Rouanet, eles naturalmente vão para o artigo 18. Então, fica tranquilo que, se você está cumprindo todos os critérios do edital e inscrevendo seu projeto com esses critérios, lá na Lei Rouanet você vai estar no artigo 18. Algo já é lógico, né, que ele vai ser enquadrado no artigo 18, né? Bom, a inscrição é online, tá? A gente coloca aqui também o link de inscrição, vou só abrir rapidamente só para a gente ver nesse site aqui de gestão de patrocínios, tá? E aqui embaixo tem a possibilidade de você fazer essa inscrição. Tem que fazer um cadastro, né, nesse site, mas uma coisa assim bem simples, nada assim muito complexo. O visual desse site é muito bacana, né, Cecília? Assim, sim. É um site limpo, fácil de compreender, né? Bom, quem pode se inscrever, então? A pergunta assim, quase principal, né? Quem é que pode se total. inscrever para esse edital? Né? O regulamento ele deixa claro que só para pessoas jurídicas, tá? Inclusive MEI. Né? Então, isso é interessante, porque o MEI realmente é muito utilizado na área cultural. E o regulamento deixa bem claro que pessoas jurídicas, inclusive MEIs, podem participar. E é importante a gente lembrar que a mesma pessoa jurídica que inscreveu o projeto lá na Rouanet tem que ser a mesma pessoa jurídica que vai inscrever o projeto aqui. Tá? Então, mesmo CNPJ. Então, isso é fundamental. Até porque, te contar uma coisa que aconteceu. Uma vez a gente mandou um projeto, porque assim, gente, lá na lei, lá no sistema, no SALI, se você é sócio de uma empresa, de uma produtora cultural, por exemplo, e você, pessoa física, tem o seu cadastro para entrar dentro do sistema. O seu sócio também pode ter um cadastro para entrar dentro do sistema. E aí você entra pelo seu cadastro, pessoa física, porque é pelo seu CPF. E quando você vai submeter o projeto, você seleciona se você quer mandar pelo seu CPF ou pelo CNPJ da sua produtora, por exemplo. Acontece, que já aconteceu, viu, Cecília, uma vez, da gente submeter um projeto. Não foi um projeto muito grande, nem nada, mas foi um projeto que a gente submeteu no nome da pessoa física, da dirigente da empresa. E depois que a gente cadastrou tudo e enviou, e quando o projeto foi aprovado, a gente percebeu que estava cadastrado a pessoa física, no nome da minha sócia, da Monique. E aí a gente viu, putz, mas por que isso acontece? E por que às vezes é um problema, às vezes não é? No geral, não é um problema. Por quê? Porque no sistema, ele entende que é tudo um proponente só. Tem a cota lá na Rouanet, tem uma cota de até quantos por cento do projeto o proponente pode pagar. Se o projeto paga os sócios da empresa por trabalhar dentro do projeto, comprovadamente, na ficha técnica e tudo mais, que é totalmente ele legal e entende, válido, né? super, super tranquilo isso. Ele entende que eu e Ivna sou e a Monique, que é a sócia, e a Ato, que é o CNPJ que a gente tem em conjunto, é tudo um proponente só, entende? Assim, Sim. ele soma todo mundo e é todo mundo um proponente só. Então, o nosso CPF, como dirigente da empresa, está conectado com o CNPJ da empresa. Essa observação é importante porque na hora que você faz o cadastro lá no SALIC, quando você for entrar, você vai entrar com o seu CPF, mas quando você for cadastrar o projeto, você tem que ter certeza de que você está cadastrando no CNPJ da instituição, tá? Para depois não ter problema. Eu mandei sem querer no nome do presidente da instituição. Eu mandei, como aconteceu, né? No nome do sócio da instituição. Não é válido. Tem que ser no CNPJ. Ficar atento a isso. Fora que lá na Rouanet, se você inscreve como pessoa física ou como pessoa jurídica, a depender do tipo de pessoa jurídica, os limites são totalmente diferentes, né? Então, Isso. limite de projeto, limite de valor, então, atenção para isso, né?
Bom, então realmente tem que ser pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, ou seja, pode ser empresa e pode ser associação também, pode ser associação, fundação, sociedades limitadas, EIRELIs, enfim, assim como o MEI, pública ou privada, né? Então, desde que não seja prefeituras, governos estaduais e universidades federais e universidades estaduais, tá? Então, administração pública direta, né? Que o regulamento deixa bem claro que essas pessoas jurídicas de direito público elas não podem participar, mas outras pessoas jurídicas de direito público, por exemplo, como uma autarquia, como por exemplo um IFAM da vida, não que o IFAM vá Ah, participar, mas legal. enfim, em alguns estados, os setores de cultura, às vezes não é uma secretaria de cultura, às vezes tem uma secretaria, mas tem uma autarquia específica relativa a Sim. teatro ou relativa a algum segmento cultural. Então, essas outras pessoas jurídicas que a gente chama de administração pública indireta, né, que são as autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, tá? E as fundações públicas, elas também podem participar. Então, é preciso que essas pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, públicas ou privadas, tenham natureza cultural, e aí a importância do CNAE, né, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, que tem lá no CNPJ, saber qual é o CNAE que está lá no seu CNPJ, e também um portfólio, né, uma experiência que a empresa tem que demonstre que ela é de natureza cultural. O regulamento também fala que o controle acionário, estatutário ou societário tem que ser de brasileiros ou de estrangeiros residentes há mais de 3 anos. Isso é apenas dizendo que os sócios têm que ser ou brasileiros, natos ou naturalizados, ou estrangeiros que tenham residência no país há mais de 3 anos e sejam pessoas maiores de 18 anos, né? E esse CNPJ tem que estar válido, lógico, né? Ele não pode ter sido dado baixa nesse CNPJ, na Receita Federal, tem que ser um CNPJ válido. Bom, então, só para lembrar, apenas pessoas jurídicas podem participar desse edital, tá? E quais são os requisitos para inscrição, então? A gente vai falar aqui pontualmente, lógico que isso não dispensa a leitura do regulamento, né? Claro, mas a gente está aqui pontuando os pontos principais. Então, tem que escrever um projeto na Rua Ney, como a gente já falou, né? É um requisito para participar desse edital. A Petrobras só vai selecionar projetos que ela apoie se o projeto estiver aprovado lá, ou pelo menos inscrito na Rua Ney. Como a Ivna falou, a data de realização é a partir de 15 de outubro desse ano, né, 2020. O projeto ele tem que ter uma atividade em pelo menos uma capital do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, tá? Então, pelo menos uma das atividades. Por isso a importância da circulação, né, Ivna? Porque realmente tem que ter Ah, uma total. atividade. E aí, só para deixar claro, Cecília, teve um momento que eu fiquei na dúvida se tinha. Então, assim, eu vou fazer um projeto, vamos um exemplo, né? Eu tenho um espetáculo, e aí eu vou fazer um projeto de circulação desse espetáculo. No mínimo, eu tenho que circular em 5 lugares, não é isso? Um Isso. lugar no Nordeste, um lugar no Sudeste, um lugar no Sul, um lugar no Norte e um lugar no Centro-Oeste. No mínimo. Uma capital, ele fala, né? Tem que ser uma capital, Ah, então tem uma que ser capital. uma Então, assim, capital. no mínimo 5 capitais e ganha pontos se a gente for para o interior também. Isso, eu tenho que ir pelo menos uma das capitais, em uma dessas regiões, e necessariamente também fazer uma atividade em uma cidade com menos de 150 mil habitantes. E essa cidade pode ser em qualquer região, né? Então, o regulamento deixa claro que é uma apresentação em uma capital do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, qualquer capital, é cumulativo, né? E uma apresentação em uma cidade com menos de 150 mil habitantes em qualquer lugar do país. Aí, fundamental, ao escrever esse projeto, pensar nessa circulação, né, Ivna? Como é que ela vai se dar? Teve uma experiência bem bacana do Grupo Ninho agora no ano passado. Terminou ano passado, começou em 2018, terminou em 2019. Que eles também fizeram um esquema como esse, assim, só que foi pelo Itaú. Eles circularam as 5 regiões com um grupo, com um espetáculo, um grupo de tradição, faziam um intercâmbio com um grupo de tradição local. E aí teve lugar que eles conseguiram fazer interior e teve lugar que eles só conseguiram ir para a capital. Mas teve lugar que eles tiveram a possibilidade de ir para o interior, apresentar o espetáculo e ainda fazer um intercâmbio com um grupo de tradição popular da comunidade que eles estavam visitando.
dentro do próprio espaço da comunidade. Isso é muito bacana, porque são editais como esse que permitem. Isso foi pelo Itaú Rumos, né? E aí a Petrobras vem nessa mesma linha e a gente fica bem feliz com essa possibilidade, porque é uma troca riquíssima, é uma super oportunidade. Com certeza, e o edital ele foca muito na questão da descentralização. Então, ele pontua positivamente a questão da descentralização. Então, realmente é importante, na hora de elaborar esse projeto, pensar como descentralizar essas ações, né? Bom, Total. o regulamento também fala que tem que destinar no mínimo 15% da verba do projeto para comunicação e mídias pagas, né? Então, pelo menos 15% tem que pagar mídia, e essas mídias podem ser de internet, né, Ivna, também? Essa parte aí, gente, a Petrobras, eles, quando você manda um projeto, aí falando da Lei Rouanet, você pode, quando você vai cadastrar o orçamento, antigamente como é que era? Você tinha que montar um plano de comunicação bem detalhadinho. Imagina, o produtor cultural, então artista, diretor, teatro, grupo, e por aí vai, tendo que detalhar um plano de mídia, sendo que dentro do projeto tu está contratando um coordenador de comunicação, que ele vai fazer esse trabalho. Mas no ato da elaboração, tu tinha que já dizer exatamente o que tu ia gastar com cada coisa da divulgação. Hoje é diferente. Você coloca dentro do sistema, lá na planilha, na área custos vinculados, você diz qual é o percentual que você vai gastar com comunicação, com divulgação. O que a Petrobras está propondo? Qual é o limite que a Lei Rouanet permite que você possa usar com custo de comunicação? Eu não vou saber que decorado cada percentualzinho, porque tem uns quebradinhos de acordo com a região, mas qual é a prática que a gente vem trabalhando nos editais e nos projetos? 20% do orçamento. Então, assim, se seu projeto é de 200 mil, pega 20% dele, pega 40 mil, separa para comunicação, bota lá o percentual de 20%. Tem algumas exceções, por exemplo, projetos até 300 mil, com orçamento até 300 mil, pode gastar 30%. Projetos acima disso só pode gastar 20%. Projetos no Nordeste tem um percentualzinho diferente, projeto no Sudeste tem um percentualzinho diferente. Mas vai na prática, 20% dá super. O que a Petrobras está te exigindo? Tu vai fazer um projeto de 500 mil, por exemplo. Fez o orçamento da circulação, deu 500 mil. Tu vai pegar 20% desses 500 mil, vai ser destinado à comunicação, à divulgação. Só que a Petrobras está te pedindo para dizer, dos teus 20% que você separou lá para comunicação, a gente precisa que 15 seja para mídia paga. Os outros 5, você paga as outras coisas. O que pode ser as outras coisas? O coordenador de comunicação, o designer, porque você vai ter que contratar um designer para criar toda essa campanha, essas peças publicitárias e tudo mais. A assessoria de imprensa, porque lá na frente ele exige como comprovação do projeto clipping. Sim. Então, você precisa ter uma assessoria de imprensa que gere reputação no projeto, mais que qualquer outra coisa. Você precisa de uma assessoria de imprensa em cada um dos locais que você vai viajar, ou uma assessoria de imprensa que abarque o nacional. E aí é uma outra pauta, outra conversa, né, Cecília? Claro. Mas, assim, você vai reservar 20% do teu orçamento para divulgação. O que a Petrobras está te dizendo é que dos 20 que você separou, 15 ela exige que seja em contratação de veículos pagos, mídia paga. Isso serve para a internet também, porque a gente pode fazer anúncio nas plataformas, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, comprar palavras-chave no Google, montar e-mail marketing, fazer compra de leilão de palavras-chave, enfim. Como vai ser a sua estratégia? Você vai contratar um coordenador de comunicação e ele vai cuidar disso para você. É isso, sobre comunicação, basicamente. É importante deixar nas mãos de quem sabe, né? Então, realmente é um ponto fundamental esse dos 15% da verba do projeto para essa comunicação em mídia paga, né? E o importante, assim, o bizu aqui é para quando você for escrever o projeto, não coloque 15%. Lá nos custos vinculados, você vai colocar os 20%, certo? Sim. Não confundir assim, mas eu vou botar só 15 porque a Petrobras está pedindo só 15. 15 é para pagar o anúncio. Tem toda a equipe de comunicação que tem que fazer o anúncio rodar.
Então, bota os 20%, sabendo que 15% vai ser para compra de mídia. É ótima dica. Bom, também o projeto ele tem que ter um bom potencial de público, né? Isso o regulamento ele cita algumas vezes essa questão do potencial de público, e lá na frente ele até fala que você tem que fazer uma análise desse público, na verdade, você tem que perceber, tem que saber qual é esse potencial desse público que você vai atingir, né? E Também é um vai requisito. Você quer falar um atingir, pouco né? sobre isso? Não, assim, é mais. Eu não sou muito especialista nessa parte de público infantil, né? Mas acredito que já tem grupos bem estruturados e projetos bem estruturados trabalhando exatamente para esse segmento, mas essa pesquisa, esse potencial de público, para que a gente consiga dar o retorno para o patrocinador, a gente tem que entender que a Petrobras está fazendo um investimento por incentivo fiscal, mas ela precisa entender com qualidade que público é esse que ela está chegando. Se ela escolheu uma infância, é porque existe ali é um público de interesse para eles. E aí, que informações eu consigo gerar com esse público? Então, sendo espetáculo, é muito mais controlado o ambiente do que se fosse um festival a céu aberto, por exemplo, né? Grandes festivais, você não consegue extrair muitos dados qualitativos daquilo ali. Então, é importante, se você vai fazer a distribuição de ingressos, porque eu até sugiro que seja gratuito, um preço super acessível, como o edital sugere também, vai fazer a distribuição de ingressos, faz uma pesquisa com o público, como você ficou sabendo do espetáculo, quais as suas impressões sobre o que foi apresentado, o que você acha da reputação do grupo, do lugar onde ele está sendo apresentado, da Petrobras, você voltaria a assistir espetáculo a primeira vez ao teatro? Então, assim, dá para você fazer umas 5 perguntinhas para esse público, colocar isso num questionário e depois você ter um grande dado, assim, quem são as pessoas que saem de casa com crianças, né, com bebês e com crianças, para assistir um espetáculo como esse? São pais, são mães, são os avós que levam, são os irmãos? Vai sempre quem? O pai, a mãe, mais alguém? Ou vai os irmãos todos e uma pessoa só acompanhando? Para entender quem são essas pessoas e isso gerar um resultado, assim, um relatório depois, né? Enfim, é mais Fazer isso. essa mensuração é fundamental, né? Bom, também é um requisito para inscrição ceder o uso das imagens do projeto, isso aí já é uma coisa padrão, que já vai vir na própria inscrição. É importante lembrar que o projeto não pode ser apoiado por outras empresas de energia, e nem por empresas que têm como seu objeto bebidas alcoólicas e cigarro, tá? Isso é uma coisa também já padrão da própria Petrobras. Não pode ser um projeto 100% virtual, tá? Diferente do que a gente está vendo agora nessa época de coronavírus, né? Que tem muito edital saindo aí para projeto 100% virtual. Esse não, pelo menos até agora, o regulamento diz que não pode ser um projeto 100% virtual. Ele tem que ter algo presencial, até porque ele vai começar apenas em outubro. A gente espera que até lá, com certeza, a gente tenha passado por essa fase, né? Enfim. É até um indicativo de planejamento do futuro, né? Assim, hoje a gente está em Exatamente. quarentena, mas a gente tem que lembrar que a gente vai voltar para a sociedade em algum momento e a gente espera que esse momento seja logo e que esse projeto esse edital prevê que vai ser exatamente nesse momento que a gente vai estar retomando o convívio social e que vai precisar, né, estar envolvido aí nesse processo. Temos que estar preparados, né? Temos que estar Exato. preparados. E aí, na hora da inscrição, também é requisitado que você coloque links, né? Links para áudios, vídeos, apresentações que já existam, fotos, enfim, todo o É, material que você já tenha, né? sobe tudo lá no YouTube, gente, assim, eu tenho vergonha, não quero que todo mundo veja as coisas que eu estou mandando para digital. No YouTube você faz a conta pelo Gmail e você coloca um link privado. Só quem vai acessar o conteúdo é quem vai acessar por meio daquele link. Então, os avaliadores da Petrobras, da comissão do edital, é que vai ter acesso, caso você não queira deixar público, tá? É uma Claro. opção. Maravilha. Bom, então, feita a inscrição, quais são as etapas, né, desse edital? São basicamente 3 etapas, além da etapa da contratação, né? Então, primeiro tem uma triagem técnica, na qual é feita toda essa análise de documentação, né, se realmente o projeto
está escrito na Rouanet, se ele está adequado às exigências do edital. É uma triagem mais burocrática. Depois vem uma etapa de análise, que é essa etapa 2. E aí a gente abre aqui para compreender mais como essa etapa de análise, que vai fazer exatamente essa análise do mérito, né? Então, a análise do mérito do projeto, se o projeto é bom, o projeto vai atender aos requisitos que a Petrobras traz no regulamento, a expertise do proponente, aí a importância do portfólio, a importância, né, de toda essa experiência que ele traz em todo esse material, que tem que ser de boa qualidade, né? E um material de boa qualidade faz toda a diferença. Por favor, gente, foto em alta resolução, vídeo que dê para ver bem, ouvir o que você tem para falar. Por favor, capricha, porque assim, eu costumo dizer que a gente está vendendo uma ideia para alguém que está do outro lado da tela do computador. Então, a pessoa não está vendo a gente, não conhece o nosso trabalho, não está vendo o brilho no olho que a gente tem, nem a paixão e o amor, o carinho com que a gente faz o que a gente faz. Então, tem que dar a oportunidade para ele sentir um pouco, mesmo que seja através da tela do computador. Então, essa é a oportunidade de fazer um bom material para que ele sinta o profissionalismo e a qualidade do seu trabalho. Fundamental, né? A adequação orçamentária, então, o edital ele não tem um limite máximo por projeto, né? Ele dá um limite máximo de apoio que a Petrobras vai dar, se não me engano, são 3 milhões, se não me engano, agora, mas não tem um limite por projeto. Então, o projeto ele pode ter um valor que for adequado, de acordo lá com a Rouanet, mas ele tem que ter uma adequação orçamentária no seu próprio orçamento, né? Então, o orçamento tem que fazer sentido, né? Que é Usar o bom fundamental. senso. Claro. Né? Assim, racionalizar e fazer um orçamento que seja de acordo com o que é praticado no mercado. Claro. Tem que ser exequível, né? Então, um projeto viável, ações para a primeira infância, né? Como a gente já falou, e o potencial de público que tem que estar previsto. E aí o regulamento fala que tem que ter no orçamento, tem que ter previsto um custo para medição dessa visibilidade alcançada. Como a Ivna falou, tem que ter lá no orçamento a contratação de pessoal, né? Para fazer esse tipo de trabalho, que é fundamental, porque a Petrobras vai querer saber qual foi o alcance desse projeto, né? Bom, tem uma coisa aí com relação ao potencial de público, dentro da Lei Rouanet, eu sei que é outra pauta, mas é porque como o projeto é via Lei Rouanet, claro. E aí já fica aqui o nosso compromisso de fazer um vídeo só sobre Lei Rouanet para o artigo 18, artes cênicas, tipo, Com Lei certeza. Rouanet, versão edital Petrobras, né, Cecília? Com certeza. Mas, assim, existe o custo per capita dentro dos critérios da Lei Rouanet. Então, você não pode ultrapassar o custo per capita. O que é? Eu estou pedindo recurso para o incentivo fiscal e eu pego o valor total do meu orçamento e divido pela quantidade, pelo número de públicos impactados, atingidos, né, beneficiados pelo projeto. Isso não pode superar R$ 275. Agora me fugiu se é 275 ou se é 250, que é 5 vezes o Vale Cultura. Acho que é R$ 250. Acho que é 250. Então, você não pode pedir, por exemplo, vou pedir R$ 500 mil para fazer um projeto para 20 pessoas. Claro. Não dá. A menos que você faça um projeto que seja de transmissão ao vivo em canal aberto, uma coisa que se espalha, e aí o custo per capita vai lá para baixo. Então, a gente está falando de teatro, então as salas de espetáculo elas têm uma capacidade limitada. Então, se a gente vai levar um grupo de teatro para uma capital, de outra região do país, para fazer uma apresentação para 30 pessoas, como que eu faço com que esse custo se dilua dentro da quantidade de beneficiados? Será que vale a pena passar uma temporada no lugar, fazer 3, 4 apresentações, cada apresentação com 30 pessoas, para que a partir daí a gente consiga um público maior? Ou fazer uma ação em paralelo, uma oficina, algum debate com os professores de escolas voltadas para esse público, para poder ampliar a minha abrangência de público, sabe? Sim. Porque como a gente está falando de artes cênicas, essa limitação da casa de espetáculo é uma coisa que impacta. É difícil você captar recurso para artes cênicas que não seja pelo artigo 18, porque não traz aquela visibilidade de números. Né? Você vai para um festival de música, 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, tantos mil.
As artes cênicas não, é 200 pessoas, 400, 1.000 numa temporada inteira. Então, tem essas peculiaridades aí que a gente tem que ficar atento na hora de elaborar o projeto. Tem que levar em consideração, né? Bom, depois dessa etapa de análise, vem a etapa de aderência. Então, o projeto vai passando aí por esses funis até chegar nessa etapa de aderência, que é um momento em que a Petrobras vai analisar de que forma aquele projeto se alinha com a estratégia de comunicação da própria Petrobras, né? Então, será analisado esse alinhamento, as contrapartidas que são de interesse da Petrobras, inclusive ela pode solicitar que sejam adequadas as contrapartidas para ficar de acordo com a lógica de patrocínio da Petrobras. O plano de comunicação também vai ser analisado, a conformidade da documentação que foi apresentada, de acordo com o que está lá também na Rouanet, e o valor do ingresso, como a Ivna falou, as apresentações que sejam gratuitas ou que tenham um valor acessível, elas têm uma pontuação maior, e isso é fundamental lembrar disso, né? Pode ser um diferencial do seu projeto. Tem uma coisa que eu falei no começo, que eu até queria fazer a observação aqui, que assim, quando a gente está mandando o projeto para o Lei Rouanet, a gente não precisa deixar lá a informação do plano de comunicação, certo? Que foi o exemplo que eu citei. Você está montando o seu projeto, você vai contratar um coordenador de comunicação. E então você não precisa montar agora o plano de mídia e de comunicação para submeter o projeto na Rouanet. Mas você quer que o seu projeto seja aprovado pela Petrobras. Claro. E a Petrobras, ela vai analisar o plano de comunicação. Aquele que a Lei Rouanet te dá uma flexibilidade para tu dizer depois com o que tu gastou. Mas o patrocinador, isso é a ferramenta de captação dos projetos. Assim, o plano de comunicação é o nosso capital, digamos assim, para retorno do patrocínio. Então, você está elaborando, tem esses 30 dias para elaborar, se você não entende muito de comunicação, sugiro que você chame já quem você está pensando em contratar para a comunicação, caso o projeto seja aprovado, e essa pessoa comece a construir, te ajudar nesse processo, porque aí você foca mais tempo nas entregas principais do projeto, né, a questão do público, o escopo, quantidade de apresentações, orçamentos, essas coisas que tem que ser um especialista no que você faz para dizer o que vai ser feito, e o cara da comunicação, a moça da comunicação pode ir construindo isso para preencher essa área aí especificamente, tá? Bom, depois de toda essa análise, de todo esse processo, os projetos selecionados, eles vão iniciar o processo de contratação. Então, a Petrobras vai iniciar esse processo de contratação e ela deixa muito claro que esse processo ele só vai começar se o projeto tiver o número PRONAC. Como a Ivna falou, o projeto já tem que ter sido homologado pela CNIC, né, que é essa Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Então, lá na Rouanet tem todas as etapas, tem todo um processo, tem toda uma burocracia, no bom sentido, obviamente. No final, o projeto vai ser aprovado, homologado lá pela CNIC. Então, aqui, qual a importância disso? Então, a importância disso é você estar lá com o seu projeto na rua muito bem alinhado, respondendo diligência muito rápido, se for o caso, né? Para garantir que esse projeto Sim. esteja com o PRONAC já nessa etapa. Não dá para prever muito bem quando é que ela vai acontecer, apesar do cronograma, mas é importante você estar muito atento para casar esses dois momentos, né? Então, só vai contratar e só vai pagar a primeira parcela, né, do projeto, do patrocínio, se o projeto tiver homologado. Bom, e desde o início desse processo de contratação até a homologação tem 120 dias. Então, a Petrobras, ela dá esses 120 dias, a partir do momento que ela inicia esse processo de contratação, você tem 120 dias para ter esse seu projeto homologado. Tu tem alguma ideia de prazo, Ivna, assim, como é que rola na rua mesmo? Isso é muito bacana, gente, porque assim, não sei se todo mundo que está ouvindo a gente conhece o procedimento lá da Lei Rouanet, mais gancho para a gente detalhar quando a gente fizer uma versão Rouanet versão Petrobras, né, versão edital da Petrobras, porque assim, existem duas etapas de aprovação, tá? Existe a primeira etapa, que é aquela do espelhamento, que eu disse um pouquinho mais atrás. Você manda o projeto, fez tudo certinho, vem mensagem automática do sistema.
revise as contrapartidas sociais, revise isso, veja se a democratização está escrita da forma correta, ressalte na justificativa quais são os artigos da lei que você atende, conforme que artigos da IN você atende, tais requisitos e por aí vai. Documentação tá ok, CNPJ, comprovante de atuação na área cultural, enfim, tem tudo isso. Você passa na primeira etapa. O projeto vai para a análise inicial. Tem alguém lá analisando inicialmente o que é produto, se está tudo corretinho e tal. Depois que passa a análise inicial, você recebe a publicação no Diário Oficial e eles abrem a conta. Eles quem? A secretaria abre a conta do projeto. Então, você já pode começar a captar recursos. Você tem que captar 10% do que você pediu para a secretaria, 10% do valor total do orçamento, para poder o seu projeto ir para a segunda etapa, que é a análise técnica, e na sequência vai para a reunião da CNIC, que é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que se reúne uma vez por mês. Então, seu projeto só passa para outra etapa quando capta 10%. Quando é que ele não precisa desses 10% para passar para a próxima etapa? Quando ele tem uma aprovação em um edital público e quando ele tem um contrato de patrocínio fechado. Então, assim, vamos que seu projeto ainda está na análise inicial e a Petrobras startou que quer contratar seu projeto. Se o seu projeto ainda estiver na análise inicial, existe a possibilidade de você falar, mostrar para o Ministério, para a Secretaria Especial da Cultura, que o seu projeto já está com contrato de patrocínio. E aí você tentar passar ele já para a segunda etapa. Contanto que o quê? Vamos eu pedir R$200 mil lá na secretaria. O meu contrato de patrocínio tem que ser correspondente a 10% desses 200 mil. No mínimo 10%. Eu posso ter um contrato dos 200 mil, Cecília. Posso ter tranquilo. Sim. Mas eu poderia ter um contrato de 20 mil que já me credenciaria para passar para a segunda etapa. Entendi. Qual é a outra possibilidade do meu projeto ir para a segunda etapa, sem ter o contrato e sem ter sido aprovado em edital público? Com um recurso depositado na conta. Então, assim, se você não está participando da Petrobras, por exemplo, e aprovou o projeto na Lei Rouanet, seu projeto só sai da primeira análise para a segunda, se você conseguir o depósito do patrocínio na conta do projeto, de no mínimo 10%, tá? Eu não sei se consegui ser clara um pouco nisso, mas assim, essa questão dos 120 dias é muito bacana porque te dá a possibilidade, vamos que te dá 120 dias entre ok, se o projeto for aprovado, você tem 120 dias para a gente fazer o contrato. Se seu projeto ainda estiver no limbo, né, entre a primeira análise e a segunda, você tem um tempo de pegar um documento com a Petrobras de que seu projeto foi aprovado, tem interesse de contratação, e passar e informar a Secretaria Especial da Cultura e o seu projeto tramitar para a segunda análise. Maravilha, e provavelmente é isso que a Petrobras vai fazer, né? Vai já emitir algum documento para poder facilitar e conseguir essa homologação na CNIC, né? Já tem essa prática. Bom, na contratação, algumas outras coisas vão ser observadas, além de já ter passado o projeto pela análise de mérito, expertise e tudo mais, toda adequação ao regulamento, é preciso que a pessoa jurídica, a proponente, ela passe também por algumas outras análises, que essas aqui são mais jurídicas mesmo, né? Então, quem é que não vai ser contratado, apesar de ter sido selecionado no regulamento, nesse edital? Não vão ser contratadas empresas que façam parte dessa listagem de empresas impedidas de transacionar com a Petrobras, impedidas de fazer qualquer tipo de negócio, né? Então, geralmente são empresas que são condenadas por corrupção, por algum tipo de improbidade administrativa, que fica na lista negra, digamos assim, na lista da Petrobras, de quem ela não pode contratar. Também empresas que estão inidôneas, empresas, eu digo, lógico, pessoas jurídicas, né, podem ser associações, que estão inidôneas no portal da transparência da CGU, que é a Controladoria Geral da União. Então, muitas vezes, e aí a gente lembra das associações, tem projetos, né, com recursos federais, que teve algum problema de prestação de contas e tudo mais, geralmente a empresa vai ficar, ou a associação vai ficar inidônea, né, nesse portal da transparência.
e isso já geraria um problema, ela não poderia contratar. Se você tem algum tipo de problema com essa pessoa jurídica no âmbito federal, provavelmente vai repercutir aqui, né? Então, a empresa, a proponente, ela tem que estar regular nesse âmbito federal. Ela também não pode ter nenhum tipo de impedimento para contratação. Às vezes, a proponente participa de licitações, por exemplo, ou mesmo de projetos na Rouanet, no qual ela teve problema com prestação de contas, isso vai repercutir aqui, né? Então, a PJ ela tem que estar regular. Ela também tem que estar regular com o FGTS, por óbvio, né? Tem que ter aquela certidão do FGTS válida e regular. Ela tem que estar regular com a certidão de tributos federais. Então, ou uma certidão negativa ou uma positiva com efeito de negativa, que é aquela onde existe o débito, mas ele está de alguma forma suspenso, né? Você fez um parcelamento, alguma coisa desse tipo. Isso, você está parcelando, né? Pois é. E é importante, o regulamento ressalta que se for uma positiva com efeito de negativa, você tem que ainda pegar uma outra certidão, uma outra declaração que tem lá no site da Receita, para mostrar que os seus débitos não são relativos a tributos relativos a contribuições previdenciárias. Então, na verdade, o regulamento ele não quer empresas ou pessoas jurídicas que tenham débitos com contribuições previdenciárias, tá? Então, isso é uma coisa relevante, que deve ser levada em consideração. Não pode estar inscrito no CADIM, né, que é o Cadastro de Inadimplentes do âmbito federal. Isso, por óbvio, não vai passar, não tem como. Não pode estar em processo de recuperação judicial, falência, ou de alguma forma tiver a sua situação econômica financeira comprometida. E a Petrobras tem como saber disso, né, com, enfim, com a ligação com a Receita Federal e tudo mais, tem como saber. É estatal, né? Claro, e ela tem que ter também, a pessoa jurídica, ela não vai ser contratada se ela tiver alguma irregularidade, alguma denúncia, né? Ou de crime, ou de uma conduta que seja de dolo, de má fé, ou de corrupção, ou alguma coisa nesse sentido, né? E Sim. também não vai ser contratada aquela empresa ou aquela pessoa jurídica, enfim, associação ou fundação, que tem um alto grau de risco de integridade. Isso é uma coisa interessante, porque a Petrobras, ela hoje tem uma política de integridade, de conformidade, de compliance muito forte, principalmente depois dos escândalos da Lava Jato, né? Então, depois de tudo aquilo, antes mesmo, mas depois da Lava Jato, ela fortaleceu muito essa questão do compliance. E o que é compliance? Né? Compliance é conformidade. Então, conformidade da Petrobras, o que é que ela deseja? A Petrobras ela deseja estar conforme com as leis, com as normas, não só com as leis, mas com a própria ética, né, que está acima da própria lei. Então, ela tem todo um programa de compliance dentro da empresa e, na hora de contratar o fornecedor, que no caso aqui o proponente está entendido aí no grande ramo, né, um grande gênero de fornecedor, ele vai ter que também mostrar que ele está, o proponente, também tomando medidas de conformidade. Então, a proponente vai ter que preencher um relatório, tá? Que já tem no site, inclusive, o link a gente pode até disponibilizar. Você já pode dar uma olhada nesse relatório. E lá no relatório, a proponente vai ter que responder algumas coisas. Por exemplo, se tem parente no poder público, se tem algum tipo de regra dentro da empresa que evite condutas como, por exemplo, brindes a servidores públicos ou algum tipo de corrupção, parentes que tenham relação enfim, algum parentesco com pessoas que estão em cargos de direção no âmbito federal, enfim. Ou seja, o que isso quer dizer? Se a empresa, se a proponente tiver um alto grau de risco de integridade, ou seja, se ela não toma nenhuma dessas medidas, se ela já tem casos de corrupção, já é processada ou condenada por algum caso de corrupção ou improbidade administrativa, ou outros crimes contra a administração pública, ela vai ter um alto grau de risco, e se ela tiver um alto grau de risco, ela não vai ser contratada pela Petrobras, tá? E aí, qual é a dica aqui, a importância de tudo isso? A importância da conformidade, né? De ter um código de ética, de ter um código de conduta, de colocar na sua, enfim, no seu próprio, no caso de associações, no seu estatuto, e no caso de empresas, no seu próprio código de ética, de condutas que mostrem que você, proponente, a sua pessoa jurídica, tem total interesse em se conformar com as normas. E quais são as normas? Norma trabalhista, norma ambiental, enfim, de não contratar pessoas
enfim, não contratar menores, não contratar pessoas em condição análoga de escravidão, não coadunar com ações de corrupção ou de improbidade administrativa, enfim. A empresa ou a associação, fundação tem que mostrar que ela está seguindo as normas e que ela tem essa intenção de seguir as normas, né? Isso aí é importantíssimo, né? Cada vez mais as empresas estão se Eu tenho alinhando uma a isso. pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre isso, Cecília, aproveitando que você está tocando nesse ponto, que assim, a gente considera que uma grande parte dos inscritos nesse edital serão grupos de teatro, grupos de circo, grupos de artes cênicas, né, que são constituídos por elenco, ou é um grupo de teatro que faz teatro de grupo, que já tem a equipe fixa do grupo, tem seus atores, tem seu diretor e por aí vai. E que estão constituídos geralmente como pessoa física ou uma associação sem fins lucrativos, né, já que é uma associação, um grupo e tudo mais. Sim. E alguns, quando estão constituídos como empresa, por conta do nível de burocracia, porque, convenhamos assim, não é todo grupo artístico que tem cabeça nem espírito para lidar com toda essa burocracia. Claro. Então, como uma forma até de simplificar para o recebimento de cachês e tudo, alguns praticam pagamentos via MEI, né, e tudo mais. Inclusive, o projeto até prevê a possibilidade de pagar MEI. Mas a ideia é que, já que a Petrobras tem se preocupado bastante com essa questão das contribuições previdenciárias, que se tome cuidado quando for fazer a descrição do orçamento, de como vai ser pago cada ator, como vai ser pago cada diretor, como vai ser pago o técnico de luz, como é que seja pago isso, que seja previsto com o contador. Detalhe, a gente não está falando novidade aqui, mas talvez para quem vai inscrever pela primeira vez na Rouanet, eles já exigem ter um contador. Você é obrigado a prever um contador no orçamento e você é obrigado a executar o contrato com o contador. Então, você já conversa com o contador para fazer todo esse cálculo de recolhimento, né, de todos Dos os recolhimentos encargos, né? trabalhistas, todos os encargos, e já coloca isso na planilha do orçamento. Quanto que cada um vai receber, se vai ser por mês, se vai ser por cachê, quanto é o recolhimento de cada um, quais são os recolhimentos que têm que ser feitos, para colocar isso, porque isso faz parte do compliance também. Claro. Você pode não ter um código de ética muito bem elaborado, mas se você cumpre toda a legislação, como a Cecília está falando, já resolve, porque o compliance é você fazer tudo como conforme a lei exige. Então, já facilita a tua vida. Claro, questão, por exemplo, de resíduos, né? Então, se você prevê algum tipo de tratamento desses resíduos ou algum tipo de atividade que trate esses resíduos, ou mesmo a questão da pessoa com deficiência, né? Que é algo fundamental. Acessibilidade, que é regra, é obrigatório, não é É querer, né? obrigatório na rua, É um direito dessas pessoas. Então, você prevê um projeto que você já prevê uma acessibilidade, que você já prevê algo nesse sentido, você já está respeitando aí as normas, né? Você já está indo de acordo com o que é esperado, né? Então, Exato. é basicamente isso, é importantíssima essa previsão, inclusive, dos encargos, né? Foi fundamental. E para finalizar, eu queria só comentar aqui sobre a questão da comunicação, que o regulamento ele deixa muito claro que a chancela da Petrobras apresenta, ela vai ter que constar, né? Obviamente, se o projeto tiver sido selecionado e contratado, né? Então lá na comunicação você vai ter que prever isso aí, é que essa chancela só pode ser dividida com outros apresentadores, com outros patrocinadores, se o aporte for igual ou superior ao da Petrobras. Como é que funciona mais ou menos, Ivna, assim, essa chancela, como tem que aparecer? A parte da chancela entra dentro da categoria contrapartidas. Eu até estava pensando se seria interessante depois soltar um conteúdo só sobre como calcular contrapartida, o que pensar na hora de montar as contrapartidas. Total. Mas assim, Petrobras apresenta. O que essa chancela apresenta? A chancela apresenta é a que vem no topo, ou se não for uma cartaz que vem no topo, mas que ele vem como o topo, né? Assim, tá aqui o cartaz, e aí vem Vem lá em cima, né? lá em cima, Petrobras apresenta. Só que, como esse projeto é via Ministério do Turismo, via Ministério, Secretaria Especial da Cultura, vem
Secretaria Especial da Cultura, ou eu não sei como é que está agora, né? Claro. Que está Ministério da Cultura, Ministério do Turismo, mas agora, ainda está assinando com o Ministério da Cidadania, ainda não foi, tá dentro da outra pasta, mas não tem manual ainda que use essa aplicação, enfim. Ministério do Turismo e Petrobras apresentam. Então, sempre tem isso. Essa chancela apresenta, ela é o mais caro de todas as chancelas. Então, assim, quem entra na chancela apresenta é o cara que paga mais. Então, se o projeto está sendo via lei de incentivo, se tira o incentivo da jogada, o teu projeto pode ser inexequível, né? Sem o recurso do incentivo fiscal. Então, subtende-se que a maior chancela é a do Ministério, sendo que ela é seguida pelo patrocinador que está depositando o valor o suficiente para bancar toda a entrega do projeto, ou pelo menos a maior parte dela. E aí eles podem entrar nessa chancela Ministério e Petrobras apresenta. Maior do que a chancela apresenta, só o naming rights, que é uma outra categoria de patrocínio, de contrapartida de patrocínio, que é a empresa entrar com o nome dela dentro do nome do projeto. Mas para a cultura é um pouco difícil isso, porque isso só acontece em projetos proprietários. Por exemplo, o Festival 3M, porque é uma demanda da própria 3M que criou um festival para incentivar a arte. Então, tem essa pegada muito específica. É outra lógica, né? Então, assim, contemple a Petrobras como um patrocinador master, né? Assim, o maior patrocinador de todos. Então, por isso que ele vai entrar na chancela presente. O que isso quer dizer na prática? Meu projeto é 200 mil. 100 mil a Petrobras pagou, 50 mil eu consegui de uma empresa e outras 50 de outra empresa. Fatiando o bolo, a Petrobras pagou a maior parte dele. Então, ela tem que ter a chancela presente. A menos que, se meu projeto é 200 mil e a Petrobras pagou 100 e uma outra empresa pagou 100 também, aí eu vou conversar com cada uma para saber. Então, as duas vão dividir a chancela apresenta. Isso tem que ficar muito claro dentro daquela listinha lá de contrapartida que você manda para o patrocinador. E outra coisa, ela está te permitindo captar recurso com outras empresas, que é o caso. A gente já está no final? Já estamos finalizando. Então, eu vou entrar nesse ponto que é o seguinte: meu projeto é 200 mil. Estou batendo na tecla dos 200 mil, mas é porque, proponente iniciante, o teto para o primeiro projeto no incentivo fiscal é 200 mil. Então, pode ser que a maioria esteja nesse caso, nessa caixinha dos 200 mil. Meu projeto é 200 mil. E aí a Petrobras diz que vai entrar com 60. Eu tenho os outros 140 mil reais para captar. Deus pode ser tão bom que eu possa conseguir um patrocinador, né, só para os 140. Mas talvez eu precise fatiar esse bolo com um monte de empresa patrocinadora. Então, eu preciso saber exatamente o que eu vou entregar para cada um, de retorno de marca, de retorno de relacionamento, tudo aí, por aí vai. E ter o cuidado de que, se ninguém entrar com um valor maior ou igual a 60 mil, quem vai assinar como apresenta é a Petrobras. Então, assim, desculpa, derrubei aqui sem querer. Se você tem um projeto que, vamos que a maior parte dele seja fatiada em pequenos apoiadores e a Petrobras chega com um valor maior, ela vai receber a chancela presente. Se a Petrobras entra com um valor que bem menor do que outro apoiador, ela não vai receber a chancela presente. E aí você fica no critério de dizer se vai entregar a chancela presente para esse outro apoiador ou não. É isso, é basicamente isso. Mais do que isso, a gente vai entrar num ponto que a gente não vai conseguir contemplar tudo aqui nesse papo, mas eu acho que pelo menos para dar uma clareada de por onde você tem que seguir, assim, estudar bem como construir sua cota de contrapartidas, ter clareza se você vai oferecer e apresenta para a Petrobras. A ideia, lógico, o melhor dos sonhos, qual é? De todo realizador de projeto. Que seja um patrocinador só e que você precisa entregar tudo
tudo aquilo ali para ele. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a gente consegue fazer o projeto inteiro com um patrocinador só e às vezes a gente não consegue. E é esse caminho de possibilidade que a Petrobras te dá. Só tem que ficar atento àquelas restrições lá de segmentos que ela deixa bem claro que ela não entra. Sim. Bom, voltamos aqui a ficar só nós duas. Eu queria agradecer. A gente acabou tomando aí 1 hora, agora é exato, viu? A gente foi bem. Meu Ah, Deus, é muita mas coisa e a gente é nem muita falou coisa. tudo no detalhe, mas vamos para os próximos, né? É muita coisa. Eu queria agradecer, Ivna, por estar aqui, por ter conversado comigo, por a gente ter falado desse edital que, nesse momento, falar de oportunidades, eu acho que é fundamental, né? Então, a gente tem essa perspectiva, agora falando aqui para vocês que estão assistindo a gente, de falar sobre oportunidades, de trazer editais para conversar com vocês, falar sobre os requisitos, entrar nesse detalhamento para ajudar, tá? Ajudar vocês a agarrar essas oportunidades, porque a gente está vivendo um momento difícil, mas é uma crise e ela passa, como tudo na vida, né? Então a gente está aqui para ajudar, para trazer essas oportunidades e com a frequência a gente vai trazendo aí outros editais, outras oportunidades, né, Ivna? É sim, e dizer que esse canal aqui que você está acessando para esse conteúdo agora está aberto também para sugestão. Tem algum tema que você sentiu dificuldade, alguma coisa aqui do vídeo que você precisa que tenha um pouco mais de detalhes, pode colocar nos comentários que a gente vai parar um momento e ler tudo e sair respondendo e tirando as próximas dúvidas. Esse assunto é muito rico, então, assim, a gente passaria um dia inteiro aqui e não daria conta Com dele. Então, certeza. o que a gente tem para dizer é: você não está sozinho, tá todo mundo enfrentando esse processo juntos, e o que a gente puder se ajudar, se conectar, a gente vai proporcionar isso, assim, da nossa parte. E mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas que a gente está à disposição. E agradecer, Cecília, porque esse infográfico foi maravilhoso. E deu um norte bem, deu uma clareada, assim, o regulamento não é complexo, mas a lei é um pouco complexa, né, de É, início. Depois vai se acostumando e vai fazendo isso naturalmente. é, Seu suporte, a confiança no trabalho de um bom advogado é tudo para a gente que realiza cultura, é muito bom contar com seu suporte nisso. eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Nessa união a gente só tem a ganhar. Cada vez mais a gente percebe o poder que a gente tem quando a gente está junto, né? Então, obrigada, gente. Deixa sua dúvida, deixa seu comentário e a sua sugestão, o que é que você quer saber mais sobre essa temática, tá bom? Até mais. Tchau, Ivna. Tchau, tchau.